Shalom a todos, eu sou o pastor Júlio, da Igreja Apostólica Manancial de Vida, ali próximo ao Shopping Aricanduva. E eu venho através desse vídeo trazer uma mensagem de Deus até o teu coração. E eu peço que você compartilhe as nossas mensagens. Nós temos um canal no YouTube, Manancial Aricanduva. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreva. E também depois que você assistir esse vídeo, marque alguma pessoa que você tanto ama e que também você quer que Jesus alcance o coração dela, a vida dela, tá bom? Dê um joinha que vai nos ajudar bastante. Queridos, nós estamos desde domingo falando sobre o espírito de Jezabel. Não se deixe intimidar, é o título do vídeo que você vai ver de domingo do nosso culto. E foi a primeira parte da ministração. E eu quero, através desse vídeo, finalizar. Não se deixe intimidar, parte 2, onde nós vamos estar falando também sobre o espírito de Jezabel. Um espírito intimidador, um espírito que persegue, um espírito envolvente, apaixonante, mas também que chegando com um perfume devastador, que vem para destruir a vida das pessoas, da família e tantas outras coisas. E eu quero ler um texto aqui para dar continuidade a esta palavra. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho. Hoje seria um dia que nós estaremos na nossa igreja cultuando ao Senhor. E aí nós queremos neste vídeo que você cultue ao Senhor neste dia, já que nós não estamos de quarta-feira ainda tendo culto presencial, mas logo nós vamos estar juntos, tá bom? 2 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 30, conta como foi a morte dessa princesa sidônia chamada Jezabel. Diz assim: Então Jeú foi a Jezreel. Quando Jezabel o soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Entrando Jeú pelo portão, perguntou ela: Teve paz, Zinri, que matou seu senhor? Ergueu ele o rosto para a janela e gritou: Quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele, e disse Jeú: Jogai-a daí para baixo. Jogaram-na para baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e esses a pisotearam. Entrou Jeú, comeu e bebeu, e disse ele: Pegai aquela maldita e sepultai-a, pois é filha de rei. Quando, porém, foram para sepultar, não acharam dela senão somente o crânio, os pés e as palmas das mãos. Voltaram e comunicaram a Jeú, e disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo. No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, num terreno de Jezreel, de modo que não se poderá dizer: Esta é Jezabel. Queridos, que fim triste, que história triste para esta mulher. Ela poderia ter feito uma outra escolha, andado por outros caminhos, mas ela optou, ela decidiu andar por caminhos tortuosos e longe do Senhor, longe de Deus. E muitas vezes as pessoas, talvez você que está me ouvindo conhece pessoas que têm tudo para dar certo, foram agraciadas e abençoadas por Deus, mas no decorrer da sua caminhada fazem escolhas erradas, trilham por caminhos errados, e aí o seu final é trágico, né? São caminhos de morte. Eu quero dizer para você, interpretando o texto aqui, que em 1 Reis, capítulo aqui 21, nós estamos lendo 2 Reis, capítulo 9, no versículo 30, onde conta a história dela, como ela morreu. Mas em 1 Reis, capítulo 21, você vai ver que Jezabel manda matar um homem chamado Nabote por causa da sua vinha, sua plantação de vinha, ali no campo de Jezreel. E
ela perseguiu Nabote, ela mandou caluniar Nabote, matou Nabote, o sangue de Nabote estava em suas mãos. Tudo isso por causa de um ciúme, olho gordo, usura, para satisfazer o desejo do seu marido Acabe. E o Senhor levanta nessa ocasião, na história da vinha de Nabote, o Senhor levanta o profeta Elias e ele profetiza sobre Jezabel. E acontece que o tempo passa, Acabe morre, o seu marido, o marido de Jezabel, Acabe morre, e Jezabel vai morar no palácio de inverno de Jezreel, aonde nós lemos o texto aqui. Quem assume o trono no lugar ali de Acabe é Jeú. E Jeú resolve colocar a casa em ordem. E para isso, Jeú sai eliminando todos os inimigos de Deus. E ele começa a colocar ordem na casa. Até ele chegar em Jezreel, aonde estava morando Jezabel. Jezabel, quando vê Jeú chegando, ela se pinta toda. Por quê? Qual era o propósito desta mulher maligna? Era fazer com que Jeú ele não cumprisse a sua missão. Ele veio para colocar ordem e exterminar todos os inimigos de Deus. Mas Jeú olha para cima e quando ele vê Jezabel em cima do palácio, ele vê alguns eunucos e ele grita: quem é comigo? E ele dá uma ordem: joguem ela para baixo. E os eunucos obedecem e empurram ela pela janela e ela cai. E você viu o que aconteceu aqui no texto que nós lemos. Morreu Jezabel, a pessoa humana, mas o seu espírito maligno ainda anda pela terra, ainda anda fazendo maldade, contaminando, agindo, influenciando, oprimindo, perseguindo. O espírito de Jezabel, ele trabalha no meio da igreja, irmãos, para ele destruir a profecia da verdade. Ele trabalha no meio da igreja tentando paralisar a unção profética na nossa vida, no meio do povo de Deus. Porque a palavra profética dentro da igreja, ela serve para exortar, ensinar, edificar, alinhar e consolar. É o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. E aí, Jezabel sabendo disso, o espírito de Jezabel sabendo disso, ele age fazendo com que as pessoas desanimem, o coração das pessoas desanimem. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Versículo 1 e 2, vamos ler. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, significa se afastarão da fé. Apostasia significa se afastar, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 3 em diante, no capítulo 3, versículo 1 em diante. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha como a profecia, ela se cumpre. Quando a pessoa não tem Deus na sua vida e ela deixa uma porta aberta para este espírito maligno, que nós chamamos, né? Espírito de Jezabel entrar, é isso que acontece no coração desta pessoa. Uma outra coisa que o espírito de Jezabel ele faz, ele supervaloriza a vontade e o desejo carnal da pessoa.
Ou seja, ele diz assim: olha, faça a sua vontade, viva os seus desejos. Sabe por quê? Não faz mal, ninguém está vendo, é só um pouquinho. E é justamente esse só um pouquinho, ninguém está vendo e não faz mal, que ele te pega na curva. Entenda uma coisa, Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16 diz assim: todas as coisas são boas para aqueles que são bons e têm Deus em seu coração. Mas todas as coisas para aqueles que não têm Deus não são puras. Todas as coisas são puras para os puros de coração. Mas para os incrédulos e incorruptíveis, nada é puro. Antes a sua mente como seu coração estão contaminados. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam. Isso é uma coisa muito forte, muito pesada. Jesus, em Mateus 6, a partir do versículo 9, ele fala a oração modelo. E ele nos ensina que nós devemos orar assim: seja feita, Senhor, a tua vontade. Não é a minha, não é a sua. É a vontade de Deus que tem que prevalecer. E o apóstolo Paulo, em Gálatas 2,20, ele disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que eu levo para glorificar ao nome dele. Aleluia, glória a Deus. O espírito de Jezabel, ele age na nossa vida para nós entristecermos a pessoa mais incrível, mais maravilhosa que nós temos dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6,19 diz que o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de mim, dentro de você. Então não entristeça esse Espírito de Deus lindo, poderoso, maravilhoso. Aleluia. 1 Coríntios 6,12 diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Amém? Outra coisa, o espírito de Jezabel, ele vem para ele atrapalhar a família, para ele destruir a família, porque ele sabe que a tua família, a nossa família, é o nosso bem maior, que a nossa família nasceu no coração de Deus, que a nossa família é um jardim que nós temos que cuidar, regar com amor, com carinho, todos os dias. E ele quer destruir a família, porque ele tem ciúmes. Veja, na história, se você for procurar, Jezabel ela teve 3 filhos: Acasias, Jorão e Atalia. E os filhos de Jezabel, eles tinham problemas com janelas, como a mãe deles tinha. Como assim, pastor? Problema com janela? Se você for ver 2 Reis, capítulo 1, do versículo 2 a 4, você vai ver que Acasias, ele morreu, né? Teve um problema com a janela. A morte dele foi porque ele caiu da janela. A mesma coisa que aconteceu com a mãe. Mas o que eu quero dizer, como assim, pastor? O que eu quero dizer é que a janela é um ponto de contato com o exterior, com o externo. Aí eu quero ministrar no teu coração. Eu estou falando de exterior, cuidado com a internet, cuidado com as músicas, cuidado com programas, novelas, cuidado com filmes, cuidado com o ambiente que você frequenta, cuidado com a roda de amigos que você frequenta, em nome de Jesus. Cuidado para esse espírito não te envolver, porque o espírito de Jezabel ele é envolvente, ele chega chegando, ele chega com um espírito devassalador assim, e ele vem com tudo. E quando você menos percebe, você já está envolvido e não dá mais para você não consegue ter forças para sair. Muito cuidado, ele quer destruir a tua família, mas já nós vamos orar e vamos quebrar toda a maldição em nome de Jesus. Amém? O espírito de Jezabel, ele age no culto, distorcendo a adoração, o foco no Senhor. Você percebeu uma coisa? Que todas as pessoas que estão afastadas do Evangelho, desviadas da palavra de Deus, elas perdem completamente a noção de altar. Elas já não sabem mais, a vida dela, a adoração na vida dela fica bagunçada. Você já percebeu isso? É interessante que em João capítulo 4, 23, o Senhor Jesus diz:
O Senhor procura verdadeiros adoradores. Se Jesus está falando que tem verdadeiro, é porque também tem falso. Então pensa nisso. O espírito de Jezabel, quando ela distorce o culto, o homem não é mais Deus que é o centro do culto, passa a ser o homem, o foco está no homem, e Deus fica em segundo plano. Então, quando a gente perde essa noção de cultuar verdadeiramente a Deus, em espírito e em verdade, nós perdemos a noção. Há muito rasgar de vestes e pouco rasgar de coração. Há muita agonia de espírito e pouco quebrantamento. E isso não pode acontecer. O espírito de Jezabel, ele tem invadido a celebração, tanto na igreja como na família. A questão, queridos, não é ser multidão, mas é tocar Jesus com propósito. Com um propósito, aleluia. Eu sei que talvez eu estou falando palavras duras, mas por que eu estou ministrando no teu coração tudo isso? É porque, querido, eu gostaria até de estar ministrando outra palavra, mas acredite, eu não quero que naquele grande dia, quando o Senhor vir nos buscar, você ouça, você de repente fale para Jesus: Senhor, mas eu profetizei em teu nome, eu fiz isso em teu nome, e ele diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não quero que você ouça isso. E outra coisa, eu estou ministrando isso porque um dia também eu fui ministrado. Um dia me passaram o cajado, me passaram o bastão, e hoje eu e você fazemos parte de uma geração, e nós vamos ter que passar o bastão, o cajado para alguém. Ontem eu tinha 20 anos, este ano eu vou completar 50, e se Deus me permitir viver alguns anos a mais, serei um idoso daqui a alguns anos. Qual é o legado que eu vou deixar para a nova geração? Qual é o exemplo que eu vou deixar, eu e você vamos deixar para as próximas gerações? Será que nós vamos fazer uma nova geração forte, determinada, ousada e ungida? Ou vamos formar um monte de crentes mimimi, dodóis? Então pense nisso. Nós precisamos ensinar e encorajar uma nova geração, ensinar a verdade que liberta, que é Cristo Jesus. Ensinar um culto que agrada o coração do nosso Deus. O desejo do nosso Deus é que a sua igreja seja sal e seja luz, farol que resplandece a verdade de Cristo Jesus. Aleluia. E eu já estou encerrando, e eu quero dizer: você não é um ambulante sem destino, você não é um zumbi que anda vagando, você é embaixador do reino de Deus, é embaixadora do reino de Deus, é representante de Cristo aqui na terra. Você é o reflexo da glória de Deus, você é uma tocha acesa nas mãos do Senhor, você é agente de milagres do reino de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Você e eu somos representantes de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar? Feche os teus olhos agora neste momento. Eu quero orar e abençoar a tua vida. Senhor, muito obrigado a Deus pela oportunidade que eu tive desses minutos estar ministrando a tua palavra a este coração que me ouve. Entrar na sua casa, no seu carro e poder pregar, ó Pai, a tua palavra para esta vida. Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito maligno, ó Pai, que venha, Senhor Deus, pairando sobre esta vida, caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem, decretamos a falência desse espírito imundo, que está, Senhor Deus, rondando o casamento do teu filho e da tua filha, que está rondando a família,
trazendo, Senhor Deus, a dúvida, a insegurança, a depressão, o vício da bebida, do álcool, Senhor Deus, da prostituição. Em nome de Jesus, visita agora, quebra, Pai, toda algema, barreira, maldição, em nome de Jesus. Seja estabelecido, ó Pai, o teu reino, seja estabelecida a tua vontade nesta vida, seja estabelecida a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Pai, todo mal, toda enfermidade em teu nome. Nós damos uma ordem que esta doença saia agora, em nome de Jesus, para a tua glória. Nós te louvamos. Amém e amém. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor. Um grande beijo no teu coração. Shalom.